E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Já está em pleno andamento a política pública de tratamento de dependentes de crack, que prevê até internação compulsória determinada pela Justiça sem o consentimento do usuário da droga ou da família. Para falar sobre esse polêmico projeto, hoje vamos conversar com o secretário estadual do Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia. Secretário, obrigada. Eu quero começar com um balanço que o senhor faz da ação do governo paulista nesse projeto que é tão polêmico, de tratamento dos dependentes da droga, dessa droga que dizem até que já está em estágio de epidemia, o crack. Olha, boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. O balanço que a gente faz é muito positivo. O governador Geraldo Alckmin, no fundo, determinou que todas as ações na área social, na área da saúde e agora na área da justiça fossem feitas para que a gente pudesse dar solução ou minimizar essa grave epidemia do crack que existe hoje não só na cidade de São Paulo, mas em todo o centro urbano. Foram várias ações ao longo do ano passado que foram realizadas aqui no centro de São Paulo e que vão se tornar referência para outras cidades do Brasil. Ações na área de acolhimento social, ações na área da saúde, e a última ação, que gerou uma grande polêmica na imprensa, foi uma articulação feita com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, que permitiu uma articulação da Justiça para os casos de internação compulsória, que é aquela que o paciente não quer se internar, e de internação involuntária, que é aquela que o familiar quer que seja internado, mas não tem o consentimento do usuário. Bom, o senhor subscreveu o termo que eu usei, polêmica, né? E não é só pela imprensa, profissionais da saúde, também de pessoas ligadas a questões de bem-estar social e a direitos humanos questionam se o dependente do crack pode ser levado, mesmo por um pedido da família ou por uma decisão da justiça, sem ser consultado, independente da vontade dele. É dependente do crack, está numa situação de miséria social, entretanto, não perde uma prerrogativa humana, que é a autonomia. A pessoa preservar a sua liberdade de ir, vir, querer ou não querer. No seu entender, essa ação fere direitos humanos? De forma nenhuma, Maria Lídia, mesmo porque não só a lei prevê, e às vezes teoria tem muitas. Agora, o usuário do crack, ele quer o crack, ele normalmente não quer o tratamento. Ele tem um nível de dependência tão grande que faz com que ele não tenha essa, talvez, autonomia ou isonomia para poder escolher o que é melhor para ele. A vida já lhe deu muitos problemas e ele acabou indo para o crack, para as ruas, e é nesses casos de paciente extremamente grave, às vezes com risco de morte, que estão nas calçadas de São Paulo, que a internação compulsória serve. Porque aqueles que têm a vontade de se tratar, o governo faz várias ações. Eu quero citar aqui uma ação que tem dado muito resultado, que é a ação da Missão Belém, uma entidade social contratada pelo governo de São Paulo, que usa ex-usuários de drogas. São mais de 50 pessoas que estão lá na região da Cracolândia, conversando, dialogando, convencendo esses usuários a se tratarem. E de dezembro até o dia de hoje, dia 29 de janeiro, portanto não deu nem 2 meses, nós tivemos quase 600 pessoas que aceitaram esse tratamento. Então, a internação compulsória é uma das ações que é feita pelo governo de São Paulo, mas compartilhada com tantas outras ações e um esforço coletivo de dar alternativa de vida para essas pessoas. Especialistas argumentam que se a pessoa não vai por vontade própria, se é compulsória a internação, a recaída é previsível. O governo do estado tem equipe, recursos para uma ação permanente, multiprofissional, para uma atuação em rede, para todo o segmento de um caso de tratamento e posterior reinserção dessa pessoa na sociedade, na família, num projeto de vida pessoal? Sem dúvida. O que nós estamos preocupados é justamente com a reinserção social. Porque primeiro tem o convencimento de se tratar, ou de maneira compulsória ou através do convencimento. Depois você tem um período muito importante, que são 15, 20 dias, Maria Lídia, que o usuário fica numa casa de passagem para que ele se convença que ele precisa tratar. Depois vem o tratamento em si, que demora de 2 a 6 meses. Agora, ao final do tratamento, se não existir um trabalho de reinserção social, e o governo está fazendo isso, durante o tratamento, existem psicólogos e assistentes sociais que buscam os vínculos dessa pessoa e, através desse vínculo, ao final
final do tratamento, muitas das famílias vêm resgatar essas pessoas, mas aqueles que porventura não tiver essa família, o Estado precisa dar uma perspectiva de vida. E aí entra curso profissionalizante, moradias assistidas, se o Estado já nesse convênio com a Missão Belém custeia moradias assistidas, isso é recente no Brasil e inédito aqui em São Paulo. Então eu diria que é um problema complexo, mas o Estado não está se omitindo em nenhum das possibilidades de tratamento. Agora, secretário, que resposta que o senhor dá para os críticos que chamam essa ação de uma ação de higienização, de limpeza do centro da cidade, com cunho político-eleitoral muito claro? Olha, a resposta está aí, Maria Lídia. Foram quase 600 pessoas que voluntariamente se trataram, estão se tratando na Missão Belém, em comunidades terapêuticas aqui na região da Grande São Paulo. Foram 6 ou 7 casos até agora, em uma semana, de internação involuntária, respeitando os direitos humanos. A secretária da Justiça, a pedido do governador Alckmin, estabeleceu um convênio que é inédito no Brasil, que é o Poder Judiciário através de um juiz, o Ministério Público com o promotor, a OAB na defesa dos direitos civis. Então aqui não tem política higienista, tem política de cuidar das pessoas. O senhor acha que está ideologizada? Vamos ver essa crítica? Está havendo já um embate político? Essa não pode ser uma discussão nem política, nem eleitoral, muito menos partidária. Eu pergunto para quem é contra. Você quer que a gente deixe esse cidadão, esse homem ou essa mulher, na sarjeta, morrendo, ou damos uma alternativa de resgate, de reinserção social para ela? Eu não tenho dúvida que a internação compulsória, involuntária e a internação voluntária são as 3 internações que nós temos, e o Estado tem que agir nas 3 frentes. Eu agradeço muito, secretário. Uma boa noite. Boa noite. Estela.